Seja sincero, você já se perguntou alguma vez por que algumas pessoas honestas, pessoas justas, passam aperto, dificuldades, e por que alguns traidores, desonestos, corruptos, pessoas de coração mau prosperam, têm riqueza, iate, jatinho, estão bombando aí, né, na aparência e na riqueza? E sabe, quando você compara isso, você fala, meu Deus, mas por que isso? Já se perguntou? Eu já me perguntei, já fiz esse questionamento, e após ler a palavra, veio algumas revelações. E você? Nós vamos explicar isso tudo em Jeremias capítulo 12. Então, antes de começar a revelação desse mistério, se inscreva no nosso canal, marque o seu joinha aí, ó, faz aquele joinha. Estamos quase chegando a 200 inscritos. Vamos lá, quem sabe hoje a gente chega aos nossos 200. Tem o 5am, onde todos os dias a gente traz um capítulo da Bíblia. E a gente está justamente estudando lá esse capítulo, por isso que eu faço esse vídeo, inspirado no 5am aí do nosso Everton Starling, nosso fundador. Tem os líderes dos Estados Unidos, quero dar um alô para os 4 líderes hoje dos Estados Unidos. Um alô para Gabriel Tavares, para Irineu Pinheiro, para John David e para o João Marcos. Esses 4 grandes líderes que pegaram aí a liderança aí do nosso grande Ricardo Reis. Nas mulheres nós temos hoje liderando os Estados Unidos Patrícia, o Ellen também está ajudando, e antes era a Rose. Grandes líderes, grandes pessoas de Deus. E no Brasil, o Everton Starling. Das mulheres do Brasil, vou pesquisar depois para honrar aqui também no nosso vídeo. Amém? Então, após esse momento de honra aí do dia, também lembra para você me seguir no @evangelismocoragem e no meu Instagram pessoal também, @luiscarvalhopro, onde eu falo do meu trabalho de trader, que eu consigo, com esse trabalho, ter tempo livre para gravar esses vídeos agora, no meio do dia, 4h05, podendo gravar esse vídeo para você. É uma bênção de Deus, obrigado, Senhor. Jeremias 12, olha como é que ele começa. Começa assim, ó. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que os caminhos dos ímpios prosperam? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão frutos, Senhor. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Então aqui Jeremias abrindo o coração dele, perguntando para Deus, Deus, por que esse povo prospera? O que acontece? No Brasil, a gente está vivendo uma situação que eu já perguntei. Se a gente olhar hoje para muitos políticos, né, para o presidente do Brasil, para os políticos famosos aí do STF, pô, os caras estão pegando dinheiro, ganhando com as suas causas aí, esposa de juiz, ganhando milhões. Os caras bilionários, não é milionários não, bilionários aí, o Alexandre de Moraes, o Lula, uma série de pessoas aí. A gente sabe o tanto de corrupção que infelizmente tem no nosso país. E aí quando a gente olha para o presidente Bolsonaro, que foi um presidente que não teve um escândalo de corrupção. A gente desse governo Lula, tem dias que tem 3, 4 escândalos de corrupção no mesmo dia. Bolsonaro não teve nenhum. E hoje ele está preso, está numa cela onde ele está sendo torturado. Vocês viram o barulho do ar-condicionado lá que eles projetaram para torturar ele? Que coisa, gente! O homem está ali, sofreu facada, porque Eduardo Bolsonaro, o filho dele, perdeu o salário de deputado, está lá nos Estados Unidos vivendo de favor, de apoio, uma dificuldade danada, não pode voltar para o Brasil, senão vai ser preso. Aí você olha para essas duas pessoas que não tiveram nenhum caso de corrupção, de problema, os caras passando aperto, e os outros lá, os algozes deles lá bombando, só vê notícia de dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro para Lulinha, para Lulão, para Lula normal, uma loucura. E aí Deus responde. Deus responde aqui na palavra, e depois eu vou dar a minha opinião também. No versículo 5 a gente tem a resposta, ele diz assim, ó: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Inicialmente eu me perguntei, a primeira vez que eu li isso aqui, não entendi nada. Como assim? Se você correu com homem? O que Deus está falando aqui? Filho, eu disciplino vocês. Filho, aquilo que você acha que é um problema, é uma prova. Eu estou fazendo você ficar mais forte ainda. Ó, se a gente corre com homens, pensa, e a gente se cansa, como que a gente vai correr com cavalos, que é uma tarefa maior, que é um desafio mais extremo? Deus está falando assim, nesse desafio seu, fique bom para correr com homens, porque eu tenho uma outra prova para você, ainda mais forte,
porque eu sei que você dá conta e eu tô te disciplinando. É Deus nos disciplinando para que a gente possa correr com cavalos, ou seja, para que a gente possa receber do Senhor provas ainda mais desafiantes. Esses desafios que nós passamos, não é porque Deus não está olhando para a gente, não é porque Deus está prosperando o ímpio, não. Deus não está prosperando o ímpio, não. Ele está prosperando no braço dele, tá? Porque o nosso braço tem poder também. Tá? Então eles estão prosperando e Deus está permitindo. Agora nós estamos passando aperto porque Deus também está permitindo e está nos colocando em disciplina, em prova. Olha aqui a outra resposta. Se você tropeça em terreno seguro, ou seja, você está num terreno de boa, está andando lá na rua asfaltada e tropeça, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Os matagais do Jordão eram difíceis, inacessíveis, cheios de espinho e tudo. Então Deus está falando assim, aqui, você acha que essa prova está desafiante, filho? Tem coisa mais desafiante para você ainda. Porque eu estou te preparando para você subir lugares mais altos, para você evoluir ainda mais, para você ser ainda maior, ainda mais poderoso. E aqui no final, no versículo 15, Deus mostra a sua misericórdia, que ele diz assim, mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra, e se aprenderem a comportar-se como meu povo. Então Deus está mostrando que mesmo no desafio, Ele vai nos fazer voltar para a terra prometida. Deus não vai deixar a gente passar uma prova o tempo inteiro. Ele tem aqui, ó, vocês vão voltar à sua terra. Mas, claro, a gente precisa, como filhos, e aí vai entrar a resposta que eu quero trazer para vocês da revelação que eu tive, nós, como filhos, precisamos aprender a se comportar como povo. E ele está falando aqui. E aí no versículo 16, na parte final, então eles serão estabelecidos no meio do povo. Então Deus tem prova para nós, porque é uma disciplina, tá? Igual um exército que tem muitas provas, mas você sai muito forte no exército. Já viu o filme do Tropa de Elite? Como é que é o treinamento do BOP? Então, o que é um BOP hoje? É um policial extremamente treinado, de elite, mas a prova que o cara do BOP passa para se tornar um BOP é poderosíssima. E muitas vezes Deus nos permite e nos coloca em situações assim para a gente ser um BOP de Jesus. Muitas vezes Deus nos coloca em provas assim para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja um cristão de elite, entendeu? E outra coisa também que é importante a gente entender, essas pessoas que prosperam hoje, elas estão prosperando num curtíssimo espaço. Essa vida nossa, irmão, é um sopro. Eles podem estar prosperando aqui. No fundo, a maioria dessas pessoas, apesar de parecer que estão bem, com bens materiais, com iate, com jatinho, elas estão vazias. Porque elas têm um vazio do tamanho de Deus. Elas precisam roubar, pegar mais dinheiro, porque é uma fome insaciável. A pessoa que não tem Jesus, ela busca sempre no externo uma resposta. Por isso que eles não conseguem parar de roubar. Porque eles acham que é no próximo roubo, na próxima corrupção, que eles vão se preencher. E aí, quanto mais eles roubam, mais eles percebem que eles são vazios, vazios, vazios. Então, nessa curtinha vida que eles estão vivendo aqui, com essa falsa prosperidade, vai gerar consequências na vida dele para a vida eterna. Para onde será que essas pessoas vão após a vida? Para onde? Com quem que elas vão estar? E nós, que muitas vezes estamos passando aperto, e nós somos realmente de Jesus, porque eu tenho certeza da minha salvação. E você? Nós sabemos que algo maravilhoso nos espera. Muitas vezes, justamente por causa desse nosso sofrimento, que nós aceitamos, que nós nos colocamos à prova e fizemos o que precisa ser feito, como Deus diz aqui. E se aprenderem a comportar-se como nosso povo, como meu povo. O que nós precisamos é independente de qualquer coisa. E não olhe para o lado não, deixa o cara prosperar lá. Ele tem o que é dele está guardado. Nós precisamos nos comportar como povo de Deus. Saber nos comportar como povo de Deus. Com obediência, com temor, buscando essa palavra, orando, jejuando, porque a nossa recompensa está guardada. A própria palavra falou, nós vamos voltar à propriedade. Ele tem coisas grandes reservadas para nós. E quanto aos outros, deixa eles lá. Nós podemos orar por eles, para eles converterem, para eles não terem esse fim que provavelmente vai ser tão terrível, que é um fim de um ser humano que não tem Deus. Deus te abençoe. Você continue firme na sua batalha, na sua luta. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus.